Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Domênica, eu faço parte do Instituto Votorantim e estamos realizando mais uma live junto do Facebook do PVE. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui com uma convidada especial para trabalhar o tema Panorama do Trabalho Infantil no Brasil. É uma questão de extrema importância, ainda considerando esse contexto do Covid-19 que nós estamos vivendo. Muitas famílias estão em vulnerabilidade social e, por conta do isolamento, essa vulnerabilidade acaba se agravando para crianças e adolescentes. Para a nossa conversa, eu vou chamar a Ana Maria Villarreal, que é procuradora do trabalho e coordenadora, nacional de combate à exploração do trabalho da criança e adolescente do Ministério Público do Trabalho. Vou pedir para a Ana Maria se apresentar, falar um pouquinho do trabalho dela e a gente vai passando para as perguntas. Seja muito bem-vinda, Ana Maria. Boa tarde, Domênica, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui dividindo esse espaço de diálogo, podendo falar um pouco sobre esse tema ainda tão invisibilizado pela sociedade, né? Eu sou, então, Ana Maria, como você colocou, sou procuradora do trabalho no Distrito Federal, sou coordenadora nacional da Coordenadoria de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, do Ministério Público do Trabalho, e nessa coordenação a gente trabalha muito a questão da prevenção e da erradicação do trabalho infantil. Né? Então, a gente tem vários eixos de atuação, a gente tem um projeto mãe, digamos assim, chamado Resgate à Infância, né? A gente trabalha 3 eixos, tanto o eixo da aprendizagem profissional, quando a gente ou dialoga ou cumpre as cotas de aprendizagem, exige o cumprimento das cotas de aprendizagem pelas empresas, o eixo educação, que a gente leva a temática para as escolas públicas, né, capacita professores, leva gibis para os alunos e trabalha esses temas em sala de aula, e o eixo políticas públicas, que a gente vê como que está funcionando nos municípios de todo o Brasil a rede de proteção. Né? Então, a gente escolhe um município em vulnerabilidade socioeconômica e com alto índice de trabalho infantil para implementar o resgate, esse projeto Resgate à Infância, com esses 3 eixos de atuação. Muito legal. Então, muito em relação, né, a políticas públicas, a gente gostaria de saber um pouco em relação o Ministério Público do Trabalho faz as políticas e projetos que tem em relação ao trabalho infantil. Então, como é feita essa fiscalização? Você indicou que selecionam alguns municípios, enfim, alguns estados, e ali tem, né, uma lente de aumento para entender como que está a situação de trabalho infantil, mas a gente gostaria de saber quais as políticas, enfim, né, qual que é o foco que vocês estão dando em relação ao trabalho infantil. Então, Domênico, quando a gente escolhe um município, né, a gente vai lá verificar uma situação mais macro. Então, a gente, assim, na questão da política pública, a gente vê como que a rede de proteção está funcionando. Então, os conselhos tutelares, como é que estão a estrutura dos conselhos, o funcionamento dos conselhos, como que está a assistência social, como que está o diálogo entre, né, o conselho e a assistência, porque é muito importante nessa questão da rede de proteção a atuação articulada, integrada, harmônica. Então, a gente vai lá, verifica a situação, ele faz um levantamento, um diagnóstico de como está o funcionamento da rede de proteção e faz orientações, né, recomendações no sentido de melhorar estrutura física, estrutura pessoal, de melhorar a relação, né, o diálogo, a articulação interinstitucional. A gente vê como é que está o funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET, chamado PET, que tem aí cofinanciamento federal para exatamente reduzir os indicadores de trabalho infantil. Então, a gente faz, na questão da política pública, a gente faz esse trabalho. Né? E a gente também chama as empresas que estão devendo cota de aprendizagem, sensibiliza, fala da importância do cumprimento da cota de aprendizagem naquela localidade, né, para fazer esse resgate dos adolescentes vulneráveis. E com o eixo educação, como eu falei, a gente trabalha, chama os educadores, capacita os educadores para que eles implementem o projeto chamado MPT na escola, nas suas escolas, né, tratando adequadamente, com material também pedagógico adequado, a temática. Muito legal. E aí você citou, né, o PET, que eu acho que deve ser assim, um dos mais famosos, enfim, né, programas do MPT. A gente queria mais detalhes, como é o programa, como ele roda, como que a gente, enfim, consegue ter mais informações sobre a questão do trabalho infantil e a prevenção também, né, dele.
O PET, Domênica, ele é um programa da assistência social, né? O nosso programa do MPT é Resgate à Infância. Na assistência Uhum. social, o PET tem vários eixos estratégicos, desde a sensibilização, da mobilização da sociedade, então, para chamar a sociedade, né, para atenção da sociedade para o tema, né? Então, normalmente são feitas audiências públicas, caminhadas e tal. Aí tem a parte do diagnóstico, que então faz o levantamento, de como é que está o quantitativo, né, de trabalho infantil, tem a parte da responsabilização. Então, são 5 eixos estratégicos que são trabalhados, mas esse é um projeto, é um programa da assistência social, né, financiado, inclusive, pelo Fundo de Assistência Social, né? Ah, legal. E aí, um pouco em relação aos dados, né? Qual que é o panorama, né, do trabalho infantil no país, em termos de dados, indicadores, qual o último censo que foi feito, o que a gente tem aí de informação sobre esse ponto? Então, esse é um ponto importante. O último censo que nós temos é de 2016, nós não temos dados posteriores, né? O IBGE até hoje não divulgou a nova Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, né? Mas os dados de 2016, nós trabalhamos em cima deles, né? Indicam aí a existência de 2,4 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil, né? Então, é um número elevado, grande, a gente pode fazer alguns recortes, né? Existe uma concentração maior nos centros urbanos, né? Então, 60% do trabalho infantil está nos centros urbanos, 40% na área rural, ainda que esteja um percentual muito elevado na área rural e com um dado que é assim, é devastador, né? Porque existem quase 600 mil, 580 mil crianças com idade inferior a 14 anos de idade, quando o trabalho é terminantemente, totalmente proibido, né, no Brasil, trabalhando em atividades agropecuárias. Então, é um dado aí bem alarmante, né? Mas aí a concentração, como eu falei, é urbano, temos um recorte por faixa etária também, que é bem interessante. 80% do trabalho infantil, desses 2,4 milhões, né, de crianças e adolescentes está concentrado na faixa etária de 14 a 17 anos, né? Então, esses dados aí, eles também dialogam com outros dados, porque mais de 80% dos jovens, dos adolescentes em evasão escolar tem a idade de 15 a 17 anos. A maioria dos adolescentes que cometeram o primeiro ato infracional tem entre 15 e 17 anos. Então, a gente vê como os dados dialogam, né? Os meninos adolescentes, né, estão em trabalho infantil, estão fora da escola e já estão migrando também para a trajetória infracional. Por isso que a gente sempre fala muito que o trabalho infantil nas ruas, ele é uma porta de entrada para outras vulnerabilidades, inclusive trabalho infantil no tráfico, inclusive a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, né? Então, o cenário é bem alarmante, assim, né? E tem dados que conversam entre si. Não é só o trabalho infantil isoladamente, nós temos outros dados que dialogam, né? A questão do trabalho infantil e a evasão escolar andam ali lado a lado, né? Exatamente. E nesses dados tem um recorte de gênero e raça, eles trazem esse filtro? Tem. O trabalho infantil ele é predominantemente masculino, né? 65% dos meninos da força de trabalho, né, é masculina, e 35% é feminina. No trabalho infantil doméstico, isso, porém, já muda um pouquinho, porque mais de 90% das trabalhadoras domésticas, entre 5 e 17 anos, são meninas, né? E 60% desses 2,4 milhões são formados por meninos e meninas negras. Então, o trabalho infantil tem cor, tem gênero, né? Tem esse recorte, sim. Sim, sempre conversa isso, né? Um pouco a questão do recorte, né? Da questão de raça e também da questão de gênero, que às vezes no trabalho doméstico a gente vê uma predominância de meninas e no trabalho externo, vamos assim dizer, enfim, na rua, enfim, em outros espaços, a gente vê aí uma predominância de meninos. Em relação à pandemia, que trouxe a questão do isolamento social, muitas famílias tiveram perdas, enfim, salariais bruscas, então isso acaba dentro de contextos de vulnerabilidade, acarretando em questões de trabalho infantil. Vocês têm acompanhado essas questões? Como que o MPT tem trabalhado essa questão do trabalho infantil em meio à pandemia, ao isolamento social? Domênica, eu não sei se você acompanhou, a gente teve recentemente o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, que foi no dia 12 de junho, né? Nós fizemos uma campanha
até com o tema e o slogan da ação global promovida pela Organização Internacional do Trabalho. Então, ele está diretamente, o tema da campanha, o slogan da campanha, estão diretamente relacionados à questão da Covid de 2019, né, 19. O slogan foi, agora mais do que nunca, Covid 2019, agora mais do que nunca, protejam crianças e adolescentes do trabalho infantil. Né? E por que foi isso? Porque exatamente a pandemia gerou um problema de vulnerabilidade socioeconômica das famílias, né? Então, o trabalho infantil é fruto da miséria, a gente sabe disso, é fruto da pobreza, e a gente sabe que no contexto de pandemia, em que as famílias estão mais vulneráveis, perdendo suas rendas, né? A gente viu aí o índice de desemprego como aumentou, né? As demissões, a questão do trabalho informal, que é gravíssimo no Brasil, né? Já tinha aumentado desde a reforma trabalhista, e agora aumentou, os informais ficaram aí, de repente, sem trabalho, né? Então, isso gera um impacto direto na questão do trabalho infantil, né? No primeiro momento, no início da pandemia, a gente não sentiu tanto por conta do isolamento social, que foi um pouco mais rígido em alguns estados, mas agora a gente já recebe casos dos meninos já trabalhando em malabares, vendendo coisas nas ruas, enfim, o trabalho infantil tradicional, né, que é o trabalho infantil nas ruas, como ambulantes, né, venda de mercadorias, aumentando, porque, claro, a gente sabe que o trabalho infantil está ligado a essa questão da vulnerabilidade socioeconômica, e eles precisam, os meninos, as crianças e adolescentes acabam precisando trabalhar para aumentar a renda familiar, né? Então, isso é alarmante, sim, não só no contexto da pandemia, mas no pós-pandemia, que a gente não sabe como que vai ficar a situação econômica do Brasil. A gente sabe que a crise econômica, né, já está se agravando e tende a se agravar ainda mais. Então, a gente já antevê aí um aumento do trabalho infantil, sim, em razão dessa questão que eu coloquei. Ah, sim. Antes da gente continuar aqui, eu vou dar um oi para as cidades que estão online: Simões, Cachoeira, o pessoal de Resende, Santa Isabel, Almirante Tamandaré. Então, dá um oi para o pessoal e sejam bem-vindos aqui ao nosso bate-papo. Continuando com algumas questões que tanto o público aqui levantou, em relação aos canais de denúncia, né? A gente sabe do trabalho do Conselho Tutelar, mas a gente está aí no momento de isolamento social, então, quais os canais de denúncias que a gente tem online, por telefone, que a gente, enquanto cidadão, população, se presenciar algum fato de violação de direitos em relação a trabalho infantil, a gente pode denunciar, enfim, fazer o nosso papel em relação à proteção dos direitos da criança e adolescente. Domênica, essa questão da denúncia, eu gosto muito de falar um pouquinho do momento antecedente. A gente precisa realmente, assim, no Brasil, fazer um trabalho de conscientização muito grande com a sociedade sobre a questão do trabalho infantil. Por quê? Porque a sociedade, primeiro, que a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, não valorizam tanto a infância. Né? A infância, ela não tem o valor que ela deve ter, né? Então, essa questão de trabalhar porque precisa, a criança tem que trabalhar, então é melhor ela trabalhar do que estar roubando, é melhor ela trabalhar do que estar na rua ocioso, ela precisa trabalhar para ajudar a família, são inversões de lógica de proteção, né? Porque, assim, primeiro que eu gosto muito da fala da Isa, que é secretária do FNPES, ela fala que não é opção de nenhuma criança e adolescente roubar, né? Como se assim, só tem duas opções na vida, ou ela trabalha ou ela rouba. Né? Vamos olhar para as classes médias, para as classes mais abastadas. Os filhos dessas famílias só têm as duas opções, trabalhar ou roubar? Não. Ela tem a opção de trabalhar, de fazer atividade de contraturno, de estudar, fazer um esporte, né? Ter o seu momento de lazer, ter o seu momento de descanso. Né? Então, o trabalho infantil ele é muito visto como uma solução para as famílias pobres. Né? E mais, quem tem que sustentar uma família em vulnerabilidade socioeconômica não é uma criança ou um adolescente, é o Estado. Né? O Estado que tem que dar condições para aquela família possa ter a sua subsistência e manter as crianças e adolescentes na escola. Então, essa questão de denunciar o trabalho infantil, porque muita gente não vê crianças na rua, nos sinais, como trabalho infantil. Por isso que eu falo que é importante essa conscientização, mostrar que um menino que está vendendo bala, pão de prato, fruta no sinal, ele está fazendo ali um comércio ambulante e ele está trabalhando, aquilo é trabalho.
ainda que você não veja uma pessoa explorando ele ali, as escâncaras, né? Sempre tem uma pessoa explorando por trás, mas aquilo é trabalho. Então, assim, o menino nas feiras, nos lixões, né? A gente tem muita criança no lixão trabalhando, né? Assim, aquilo é trabalho, né? Ele está trabalhando ali com a família dele para poder aumentar a renda familiar. Então, assim, primeiro a gente tem que alertar a sociedade para o que é trabalho infantil, né? Para a sociedade compreender que o trabalho infantil é uma situação de violação de direitos humanos, né? É uma situação indigna. A gente mostrar para a sociedade que a gente quer, olha, queira para o seu filho, ou eu quero para o meu filho, o que eu quero para o filho dos outros, o que eu quero para o meu filho? Eu quero que ele estude numa boa escola, que ele tenha as vivências próprias da infância, da adolescência, né? Então, a gente precisa fazer esse trabalho, desconstruir esse mito de que o trabalho infantil é uma saída da família pobre para a gente ter uma sociedade melhor, mais justa, adultos no futuro escolarizados, adultos que possam ter trabalhos bem remunerados e qualificados, porque a gente fala muito dessa questão do trabalho infantil, fomentar o ciclo da pobreza. O trabalho infantil retira a criança da escola, né? Às vezes ela tem baixo rendimento escolar, começa com a distorção em idade séria, ela abandona a educação básica, e o que acontece com ela? Ela vira um adulto sem escolarização, com baixa qualificação, e vai trabalhar em empregos mal remunerados e mal qualificados. Então, isso tudo antes, trabalho dignifica. O trabalho dignifica, sim, trabalho dignifica o adulto, porque o trabalho é uma vivência própria da idade adulta, ainda que a nossa realidade econômica não permita que o ideal de sociedade é o quê? As crianças, os adolescentes concluírem o ensino obrigatório, que no Brasil é até 17 anos, poderem ter o seu pleno desenvolvimento assegurado e terem o direito a não trabalhar. Esse é o ideal de sociedade, o ideal de nação, e o que preconizam todos os documentos internacionais que o Brasil é signatário. Então, assim, é claro que há essa possibilidade de trabalho para adolescentes, como aprendizes, por exemplo, né, a partir de 14 anos, entre 16 e 18 anos, como aprendizes empregados, mas o ideal de sociedade é ter um não trabalho, para que todo mundo possa se desenvolver adequadamente, do ponto de vista físico, psicológico, biológico, moral, espiritual, social. Aí eu fiz um parênteses todo para poder responder a sua pergunta, porque essa questão de denunciar está muito ligada à conscientização da sociedade, né? Então, bom, aí quando o cidadão consegue identificar aquela situação como de trabalho infantil, ela pode denunciar para o Conselho Tutelar, como você colocou, ela pode denunciar no canal o canal do Disque 100, que é o canal nacional de denúncias de violações de direitos humanos, então é só discar 100 e fazer a denúncia, falando onde ela viu a situação, dando com a maior precisão possível as informações, né, de localização, né, até às vezes até pode perguntar para a criança que está ali trabalhando, né, pedir algumas informações, você está fazendo aqui, o que aqui, você é filho de quem, você trabalha para quem, você estuda, você mora onde, você estuda em que escola, mas tem que a sociedade não para tanto para fazer esse tipo de trabalho. Pelo menos a localização geográfica adequada, correta, é o mínimo que se pede para que uma pessoa faça a denúncia do Disque 100. Tem também os canais do Ministério Público do Trabalho, que é o site de denúncia do MPT, www.mpt.mp.br. A pessoa vai ali, preenche o formulário, já gera automaticamente uma denúncia que vai distribuída para o procurador. Então, tem esses canais de denúncia, tem o Ministério Público Estadual também, um promotor da infância, o juiz da infância, tem outros canais, né? Mas esses são os mais tradicionais, Conselho Tutelar, Disque 100 e o Ministério Público do Trabalho. Sim, muito bom. Até essa questão, né, que você trouxe, dessa questão cultural e essa necessidade de a gente desconstruir e abrir os olhos para questões que, às vezes, para um, para outro, passa desapercebido e realmente é trabalho infantil, né? Então, muito nesse sentido, e até como você colocou, né, que a gente culturalmente desvaloriza a infância no Brasil. A Camila Pereira, que é participante aqui da nossa live, perguntou a sua opinião em relação à questão dessa desvalorização da infância no Brasil, né? Um pouco do que você
traz, assim, né, de experiência do porquê que a gente tem essa cultura e os impactos disso, né, todo um trabalho que precisa ser feito para a afirmação e garantia dessa infância e desse desenvolvimento integral da criança e do adolescente. A desvalorização do trabalho, da força de trabalho da criança já é muito antiga, né? Eu não vou nem tão longe na história, mas se a gente for até a Revolução Industrial, nós vamos ver que as crianças trabalhavam 14 horas por dia, né? Ganhavam, tal como as mulheres ganhavam muito menos do que os homens e trabalhavam muito, né? É claro que depois da Revolução Industrial, com tanto de acidente de trabalho que aconteceu, acabaram que foram reduzindo as jornadas de trabalho e veio essa noção de direitos, né, da criança e do adolescente. Eu acho que no Brasil a gente tem uma questão ligada à raça, sim, né? Até a nossa pobreza também está ligada à raça, porque nós tivemos uma abolição da escravatura inconclusa, eu diria, né? Então, depois da escravidão, da abolição da escravidão, ficaram muitas crianças e adolescentes nas ruas sem ter comida, sem ter para onde ir, totalmente desamparadas. Então, eu acho que essa questão do trabalho infantil, inclusive nas ruas, remonta já a essa época da abolição da escravatura, essa desvalorização tradicional da força de trabalho da criança. E eu acho que falta um trabalho de conscientização nas escolas, né? Outro dia teve um livro, uma colega me mostrou uma campanha que fizemos há um tempo atrás, nos livros da escola. Eu fiquei assim, muito feliz, porque realmente você trazer a criança e o adolescente para refletir sobre o seu lugar na sociedade, porque isso diz muito do lugar da criança e do adolescente na sociedade. Como eu falei, eles têm direito ao não trabalho, a não trabalhar, eles têm direito a estudar, a ter um desenvolvimento integral pleno, a ter uma boa alimentação, a ter saúde, a ter lazer, a ter esporte, a ter cultura, né? Então, assim, eu acho que falta no Brasil, por isso que a gente trabalha muito com campanhas educativas, conscientizar. Então, por isso que a gente faz esse trabalho de levar a temática do trabalho infantil para as escolas, para a gente poder empoderar, conscientizar a criança, o educador, a criança leva para casa também, né, os ensinamentos dela, acaba mostrando para os pais, né, os direitos das crianças e adolescentes. Então, eu acho que o que falta no Brasil é mais controle social, eu diria. Por isso que a gente precisa conscientizar a sociedade, porque quando a gente tem uma sociedade consciente, né, de que aquilo é uma violação de direitos humanos, de que aquilo fomenta o ciclo da pobreza, de que aquilo atrapalha o desenvolvimento social e econômico do país, porque você tem uma mão de obra mal qualificada, também atrapalha o desenvolvimento econômico do país, não é verdade? Tem a questão humanista, né, do lugar da criança, do lugar do adolescente, das vivências próprias da criança e do adolescente, e tem essa questão também econômica, os efeitos econômicos do trabalho infantil. Então, eu acho que o Estado brasileiro é negligente, eu sempre falo isso, né, com relação à questão da infância e da adolescência, né, então, eu acho que trabalhar o empoderamento, né? Isso já tem muitos movimentos de empoderamento de adolescentes, né, acerca da temática do trabalho infantil, ele é fundamental no nosso país, porque a gente mesmo, às vezes, cresce num seio de desvalorização da criança, do adolescente, que a criança não opina, o adolescente não tem direito a opinar. Isso, claro, mudou. Estou falando um pouco mais da minha época para trás, né? Então, eu acho que as crianças estão tomando conta dos seus lugares, né, de fala, estão ficando empoderadas, isso vai mudar, mas só que isso é uma mudança paulatina, né? Isso demora muito tempo para acontecer, né? A gente precisa de um investimento maior em conscientização do cidadão, né? Eu acho que isso é importante, esse trabalho tem que ser feito na escola. Ao final de contas, a gente vai ver que tudo, a raiz é a educação, né? Exatamente. E aí é muito nesse link que eu acho interessante a gente conversar mais um pouco, né, em relação ao trabalho do MPT nas escolas, né, como que é isso, se encontra muitos vieses culturais, às vezes, né, gestores escolares, não, mas isso para mim não é trabalho infantil, então é todo um trabalho ali de desconstrução, como que é essa aproximação com as escolas. Então, quando a gente vai fazer, independentemente do resgate à infância, desse projeto que eu falei para você, que a gente vai no município com altas incidências de trabalho infantil, a gente faz esse trabalho no Brasil todo, basicamente, né? A maioria dos colegas de capital e alguns do interior aderem a esse projeto MPT na escola. Então, a gente chama o município, conversa, apresenta o projeto, né? E aí a gente marca, então, uma capacitação. É nessa capacitação que é bem interessante o que é colocado para a gente, né?
Até a questão da idade mínima para o trabalho. Muitos professores não sabem a idade mínima para o trabalho. É impressionante. Alguns falam 12, 14, né, 16. Aí a gente tem que explicar, olha, até porque, Domênico, eu queria até abrir um pouquinho um parênteses aqui também, eu abro muitos parênteses, né? Fica à vontade. Trabalho infantil, porque a gente não falou sobre o conceito aqui de trabalho infantil para o pessoal que está vendo a gente, né? A questão do trabalho infantil no Brasil, em diversos países, o conceito está ligado à idade mínima para o trabalho, né? Então, vamos lá. Abaixo de 14 anos, não pode trabalhar de jeito nenhum. É totalmente proibido. Entre 14 e 16, só pode trabalhar como adolescente aprendiz, ou seja, na aprendizagem. Fora da aprendizagem, está em situação de trabalho infantil. Né? A partir de 16 anos, que é a idade mínima para trabalho no Brasil, ressalvada essa exceção de entre 14 e 16 como aprendiz, já pode trabalhar, o adolescente pode trabalhar como empregado, como aprendiz, porém, tem normas de proteção, né? Ele não pode trabalhar à noite, trabalho noturno, ele não pode trabalhar em atividade perigosa, ele não pode trabalhar em atividade insalubre, ou ele não pode trabalhar em quaisquer outros trabalhos que, por sua natureza, ou pelas condições em que são executadas, as atividades causem prejuízo moral, social, físico, biológico, enfim, ao desenvolvimento do adolescente, né? Então, esse é importante aclarar, porque muita gente não sabe o conceito, né, de trabalho infantil e que ele está relacionado, sobretudo, à comunidade mínima e também à norma de proteção, né? Então, aí a gente conversa muito sobre essa questão da idade, a idade mínima do trabalho, a gente fala muito sobre trabalho infantil doméstico, que é outro tipo de trabalho infantil muito comum e invisibilizado, né? Que, inclusive, tem, eu poderia dizer, uma pegadinha assim, que sensibiliza a sociedade, que é a questão do acolhimento. A menina veio lá do interior, foi acolhida pela família, para poder começar a continuar seus estudos. Muitas vezes ela não consegue nem desenvolver seus estudos, né, ou frequentar a escola, porque o trabalho é extenuante, né, o trabalho infantil doméstico traz fadiga para a pessoa que trabalha, né? Ainda mais se for um adolescente, que não está preparado, porque adolescente e criança não é mini adulto, né? Adolescente e criança são crianças, adolescentes são crianças, elas são pessoas em peculiar condição de desenvolvimento, né? Eles não são mini adultos, então eles não estão preparados para trabalhar. Então, o trabalho infantil doméstico, dando um exemplo, né? A pessoa passa o dia inteiro varrendo casa, limpando banheiro, arrumando cama, fazendo comida. Isso acaba subindo a pessoa, traz consequências graves do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico, para adolescente que está trabalhando numa casa de família, por exemplo, de modo geral, o trabalho infantil. E ela não consegue nem estudar, ou se ela estuda à noite, já faz um coletivo, um estudo mal feito, um rendimento escolar baixo, né? Então, a gente leva essas questões todas, mostra as consequências do trabalho infantil, que faz todo um trabalho de elucidação, de conscientização e desconstrução também. Né? Inclusive, essa questão que tem que trabalhar, o filho tem que trabalhar para ajudar a família. Né? Quem tem que ajudar a família é o Estado, e não o filho, né? O filho, a família tem que receber essa ajuda do Estado para que o filho continue na escola e tenha uma mudança, tenha uma outra perspectiva de vida. Então, esse diálogo é muito interessante, eles trazem outras questões, professores, muito nessas apresentações, essas rodas de conversa, as dificuldades que eles têm de enfrentar o trabalho infantil do tráfico de drogas, que é outro tema muito espinhoso, desafiador, que as pessoas não conseguem conceber o tráfico de drogas de adolescentes e crianças como trabalho infantil, e é uma das piores formas de trabalho infantil, né? O trabalho infantil doméstico também é uma das piores formas, e eles não sabem como fazer esse enfrentamento do trabalho do aluno que já trabalha ou já foi cooptado pelo tráfico, né? Que é muito difícil, que requer um trabalho em rede gigantesco e uma quebra de preconceito também de que aquele menino é traficante porque ele quer, porque ele escolheu aquilo para ele, né? Quando as pesquisas indicam que, na verdade, meninos que trabalham no tráfico, a esmagadora maioria trabalha porque precisam ajudar na família, ajudar a renda familiar. Então, assim, não é uma escolha dele estar ali no tráfico de drogas, trabalhando 12 a 14 horas por dia, fugindo de boca de fumo, fugindo de rival, fugindo de polícia, pulando muro. É um trabalho estimulante, e que não é opção de vida de ninguém. Né? Ainda que o tráfico pague bem em relação à média salarial de adolescentes, né?
entre R$ 1.000 a R$ 3.000, mas isso não é vida, isso não é. Tem gente até que equipara o trabalho infantil no tráfico a uma escravidão, porque a pessoa, depois que entra no tráfico, como é que ela sai? Ainda ela se percebe que ela cometeu um erro, né, que ela é tardio, sempre tardio, né? Sempre tardio. Exatamente, ótimas contribuições. E aí temos mais uma pergunta aqui, muito em relação aos canais de denúncia, né? Que o participante está perguntando, né? O que acontece depois da denúncia, né? Existe algum tipo de responsabilização dos pais, familiares ou aquele responsável que colocou a criança em situação de exploração, explorando o trabalho dele, né, em situação de privação de direitos. Então, como que é, né, esse fluxo da denúncia, como que é essa aproximação com a família ou o responsável que ali feriu o direito da criança? Geralmente, Domênica, a gente chama a pessoa que está explorando aquele trabalho, né? A gente recebe. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que é uma coisa que é muito comum, que as pessoas também não acham que é trabalho infantil. Trabalho de adolescente em lava-jato. Adolescente não pode trabalhar em lava-jato. Por quê? Questões ergonômicas, produtos químicos, né? Então, a gente chama o lava-jato, dono do lava-jato, e fala para ele, olha, o senhor explica, o senhor não pode empregar pessoa com idade inferior a 18 anos no seu estabelecimento, por exemplo, né? E aí a gente pergunta se ele tem interesse em firmar um termo de conduta, é um documento pelo qual ele se compromete a não mais contratar mão de obra de criança e adolescente no estabelecimento dele, se a atividade for proibida para adolescente, né? Se ele não aceitar, nós ingressamos com uma ação civil pública pleiteando essa tutela que a gente chama de inibitória, ou seja, a gente pleiteia em juiz para o juiz, que a justiça, né, para a justiça, que aquele estabelecimento se abstenha de contratar mão de obra infanto-juvenil. Né? Esse é um dos casos. Então, em relação a essa questão da responsabilização dos pais, isso é muito complicado dentro da nossa realidade socioeconômica, né? Porque os pais colocam muitas vezes os filhos para trabalhar por sobrevivência. Então, assim, é uma situação mais delicada, que a gente só, não é nem o MPT assim, que já atua nessa área, a responsabilização dos pais já trabalha já em conjunto, ou o próprio Ministério Público estadual, mas em último caso, são casos muito, muito extremos, por exemplo, trabalho infantil doméstico, aí realmente poderia haver, a gente chamar os pais, né, se a criança trabalha, exerce trabalho infantil doméstico no âmbito domiciliar, né, no seio da sua própria família, né, a gente poderia chamar os pais, realmente, para que eles se abstenham de exigir esse trabalho infantil. Então, essas hipóteses, elas podem acontecer, né? Ah, entendi. E aí, em relação, né, tem as empresas que participam da lei de aprendizagem, enfim, né, que tem dentro da sua gestão de pessoas a questão da lei de aprendizagem, então empregam, né, menores aprendizes, mas muitas não acabam cumprindo com as diretrizes da lei de aprendizagem. Como que é essa conversa, essa aproximação, enfim, se vocês recebem a denúncia que a empresa não está cumprindo, ou de tempos em tempos vocês fiscalizam, tem ali um radar de empresas que vocês vão acompanhando, como que é essa dinâmica? Domênica, é ótima a sua pergunta, porque as empresas têm a sua responsabilidade social aí para cumprir, né, e a cota de aprendizagem, né, a cota de contratação de adolescente e jovem aprendiz é uma política pública de inserção de adolescentes e jovens no mercado de trabalho, né, de adolescentes e jovens de baixa renda, que precisam de trabalhar de forma digna, serem inseridos no mercado de trabalho de forma protegida, e também precisam ou se manter na escola ou voltar para a escola, porque a aprendizagem exige que o adolescente esteja matriculado na escola, né, caso ele não tenha concluído o ensino fundamental ainda. Então, é uma política pública importante que você alia o trabalho, a qualificação profissional e a escolarização. É uma política pública
ela é bem completa e integrada. O trabalho com as empresas, a gente pode receber denúncias de descumprimento de cota, a gente pode receber autos de infração do Ministério dos auditores fiscais do trabalho, né, que fiscalizam as empresas, eles também mandam, quando a empresa não quer cumprir, ela multa, a fiscalização multa, a empresa manda para o Ministério Público do Trabalho, porque não adianta só pagar multa, tem que cumprir mesmo o que a legislação impõe. A gente também faz verificações de ofício, né? A gente checa se tem maiores empresas que estão descumprindo cota de tempos em tempos, a gente faz audiências públicas de sensibilização, a gente chama para rodas de diálogo, a gente só parte para a atuação repressiva, ou seja, ajuizar uma ação civil pública, manejar uma ação na justiça, em último caso, porque a gente sempre quer que a empresa cumpra, não vou dizer que é espontaneamente, já porque já não é mais espontaneamente, mas quando chamado, né, na responsabilidade, diz, olha, você está devendo a cota é importante por isso, porque você consegue resgatar adolescentes, né, colocá-las no mercado de trabalho de forma protegida. Aí a gente faz todo esse trabalho, esse discurso, né, de que eleva a escolarização, de que a gente também dá cidadania para esses meninos. Então, a gente faz essas conversas, mas quando a empresa não quer cumprir, realmente isso acontece, às vezes ela entende que não tem que cumprir, tem discussões jurídicas sobre base de cálculo, e aí nós partimos, então, para o judiciário, para poder, então, pleitear ao juiz, à justiça, que aquela empresa seja condenada a cumprir a cota de aprendizagem. Agora, eu fico um pouco triste, né, quando a gente tem que entrar com uma ação judicial, porque a lei de aprendizagem existe desde o ano 2000, né, vai fazer 20 anos agora em dezembro, né? Então, assim, já era para as empresas estarem conscientes do seu papel social, né? A política pública de aprendizagem, ela invoca essa responsabilidade social das empresas, né? E, infelizmente, como a infância e a adolescência tem pouco valor no Brasil, e eu sempre digo isso, até a cota de aprendizagem, ela tem, não vou dizer que ela tem pouco índice de cumprimento, porque é quase 40%, 50% do potencial que existe hoje, mas ainda é baixo, para uma lei que tem 20 anos, vai fazer 20 anos, né? Então, mas é esse trabalho que a gente faz, inclusive quando a gente vai inserir meninos mais vulneráveis, tanto no socioeducativo quanto do acolhimento, a gente tenta fazer um convencimento, um trabalho de convencimento, né? Tanto pelo viés humanista, quanto pelo viés da segurança pública, porque todo mundo quer uma sociedade mais segura. Aí eu pergunto, como que você acha que a gente deve caminhar para uma sociedade mais segura? Você pergunta à minha audiência, como é que você quer uma sociedade sem violência? Né? Então, a gente tem que combater a pobreza, é claro, né, que é a raiz também da violência, né? E a gente tem que dar oportunidades para os adolescentes, não é verdade? Então, eu acho que a gente faz esse trabalho, é um trabalho de formiguinha, um pouco mais desafiador, mas ele surte efeitos. A gente tem relatos de empresas que contratam como aprendizes adolescentes do socioeducativo, por exemplo, que estão cumprindo medida socioeducativa no meio aberto, por exemplo, e que que ficam felizes, que até fazem contato com a gente, com o Ministério Público do Trabalho, para dizer que foi uma experiência transformadora, que eles conseguiram transformar a vida dos jovens e transformaram a si próprios. Então, existem casos de transformação, de acolhimento, de mudança de compreensão que rendem bons frutos, e a gente leva esses casos, né, esses empresários, para darem depoimentos em audiências públicas, para dizerem assim, olha, esse adolescente, eu mudei a vida dele, mas ele mudou também a nossa vida, hoje ele é empregado da empresa. Então, isso acontece com a empresa. A gente não tem esse lado tão repressor quanto se pode imaginar. A gente tenta o diálogo antes, né? Mas as empresas, às vezes, realmente não estão tão abertas a cumprirem espontaneamente, voluntariamente, a cota de aprendizagem. E aí a cota de PCD, né? A cota de pessoa com deficiência, no mesmo sentido, né? No mesmo sentido. E aí você comentou, né, na sua fala um pouco em relação à adesão, né, a porcentagem das empresas no Brasil em relação à adesão à lei de aprendizagem que a gente tem aí desde 2000. Tem algum perfil específico de empresas que costumam ter uma maior taxa de adesão, enfim, região no Brasil, que tem mais empresas que fizeram essa adesão à lei de aprendizagem? Vocês têm esse olhar para dentro dos números, né, em relação à lei de aprendizagem? A gente tem, eu posso dizer, vou fazer no sentido contrário, as empresas que não gostam de cumprir cotas de aprendizagem. Eu tenho segmentos econômicos que não gostam de cumprir cotas de aprendizagem. Vigilância, transporte de valores,
asseio e conservação, que tem cotas altas para cumprir, né, alegam dificuldades para cumprir a cota, dificuldades que não existem mais hoje, né, há muito tempo já que não existem essas dificuldades, mas esses segmentos econômicos eles são mais refratários. Aí o pessoal da indústria, do comércio, em geral, ainda tem, adere mais, né, à questão da cota de aprendizagem. O ramo educacional adere também, mas a gente tem dificuldades aí, em todos os segmentos econômicos existem dificuldades, né, mas nesses que eu citei, existem mais. A gente tem um recorte, sim, de unidades por unidade de federação, né? Quem que cumpre mais a cota de aprendizagem. Nós temos, por exemplo, o estado de Roraima, que é um estado, enfim, pouco populoso até, né? Que tem alto índice de cumprimento de cota. Nós temos aqui Goiás, que tem um ótimo índice de cumprimento de cota, em torno de 60%, DF também em torno de 60%. Os índices variam bastante, mas temos assim Piauí com 40%, Maranhão com entre 30% e 40%, estados que poderiam estar muito à frente, inclusive estados com IDHs baixos, né, que poderiam estar com um maior comprimento de cota, e a partir desses diagnósticos que a gente faz levantamento desses recortes, do descumprimento, a gente tenta, então, incrementar a nossa atuação, tanto do Ministério Público do Trabalho, quanto chamar a própria Auditoria Fiscal do Trabalho para melhorar, incrementar o cumprimento da cota. Esse é um dado que a gente trabalha. Né? Então, São Paulo, proporcionalmente, tem um índice de cumprimento baixo de cota de aprendizagem, o Rio de Janeiro também, né? Estados grandes, eles têm um cumprimento relativamente baixo da cota de aprendizagem. Mas é isso. Ah, legal. Tem aqui alguns comentários, a Suelen Polese indicou, né? O programa de aprendizagem é muito importante e contribui muito para a transformação da vida dos jovens, né? Então, aí, muito de acordo do que a gente vem conversando. E aí, muito nessa questão, né, da percepção dos municípios, não só das empresas, mas também trazendo agora um olhar para as políticas públicas. O ECA, esse ano, completa 30 anos, para só falando um pouco da sigla, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, esse ano completa aí seus 30 anos. E aí, para frente, né, de trabalho infantil, quais os desafios e panorama aí para os próximos anos, os avanços que tivemos e também os desafios que temos aí para os próximos anos. Olha, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é um marco, né, no direito da criança e adolescente do Brasil. Ele trouxe aí a doutrina da proteção integral, junto à Constituição Federal de 88, né, e o artigo 227 da Constituição, inaugurou aí o princípio da proteção integral, né? O artigo 227 fala lá que são direitos fundamentais das crianças e adolescentes, né, que devem ser assegurados pelo Estado, pela família e pela sociedade. Aí elenca todos os direitos, né? Fala dos direitos: saúde, lazer, educação, profissionalização, escolarização, enfim, uma série de direitos que ele assegura à criança e adolescente com prioridade absoluta, né? Então, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele faz esse destrinchamento desse princípio da proteção integral, né, da prioridade absoluta, leva em conta a condição da criança e do adolescente como pessoas em peculiar condição de desenvolvimento, e a partir daí todo o arcabouço protetivo que traz para a criança e adolescente como sujeitos de direitos, né? O ECA inaugura, abandona aquela velha concepção da doutrina da situação irregular, em que os menores, né, que nem se usa mais esse termo, os menores, porque a gente entende que ele remonta a essa legislação menorista, que era repressora, né, que via a criança pobre, sempre a criança pobre, né, como delinquente, como uma criança transgressora, como uma criança que trazia uma ameaça para a sociedade, para a ordem social instaurada, né, e não levava nada de cidadão, de transformador, de oportunidades, né. Então, essa legislação, o Código de Menores e a legislação pretérita tratam muito a criança com essa ideia de menor abandonado como menor infrator, menor delinquente, né? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente rompe com esse paradigma, coloca a criança e o adolescente em situação de sujeitos de direitos, né? Eles são titulares de direitos fundamentais, né? E isso também se espraia na questão do trabalho infantil, reflete no trabalho infantil, né? No direito a não trabalhar, no direito de ter uma infância saudável, no direito de ter uma boa escola, de ter um desenvolvimento pleno, integral.
E também se reflete na questão da profissionalização, perpassando pelas cotas de aprendizagem. As próprias cotas de aprendizagem são reflexo do direito fundamental à profissionalização. Né? Por isso que eu falo que no Brasil a gente valoriza muito pouco a infância e a adolescência, simplesmente achando que eles não têm direitos fundamentais. Eles têm direitos fundamentais. Então, eu acho que o ECA traz esses avanços, vários avanços, em vários sentidos, inclusive no socioeducativo, no sistema socioeducativo, que é o sistema que acolhe os adolescentes em conflito com a lei, tanto no meio aberto quanto no meio fechado, né? O próprio SINASE, né, que a lei do SINASE, do Sistema Nacional de Socioeducação, também tem aí reflexo do ECA, e traz vários direitos dos adolescentes em conflito com a lei, inclusive os que estão internados, que estão apreendidos, cumprindo medidas no meio fechado, né, que a gente fala, mas são os que estão, entre aspas, presos, mas a gente não usa essa expressão para adolescente, estão no centro de socioeducação, que tem direito à profissionalização. Exatamente com base nesse direito, que eu estava comentando com você antes da gente entrar ao vivo aqui, que a gente está tentando levar, e já tem vários casos no Brasil, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Mato Grosso do Sul, o próprio Distrito Federal aqui, que foi um projeto que eu estou à frente, a gente leva a profissionalização para os adolescentes que estão cumprindo medida num centro de internação, que estão presos, onde eles fazem a parte teórica e a parte prática simulada da aprendizagem dentro da unidade. Né? Claro que o ideal de ressocialização é que ele saia, né? Saia da unidade para conviver com a sociedade. Se isso não está acontecendo, e isso, né, e é uma realidade comum no nosso país, né, o adolescente ficar preso, ficar apreendido bastante tempo, a gente tenta levar um pouco de cidadania e de resgate aí de valores, de ressignificação de valores para dentro da unidade. Então, são projetos exitosos que levam perspectivas de vidas para os meninos dentro das unidades de internação, tiram aquela parte do ócio, né, que eles ficam, às vezes, muito ociosos dentro das unidades de internação, eles são obrigados a estudarem já, porque a medida socioeducativa já se confunde um pouco com essa questão da educação, mas reforça essa necessidade de estarem mais ligados e quererem mais a escolarização. Então, a profissionalização, por intermédio da aprendizagem profissional, inclusive, é um direito fundamental do adolescente, né? E eu estou dando enfoque nesse aspecto por conta da questão trabalhista, porque a gente, né, do Ministério Público do Trabalho. Mas é importante que as pessoas saibam. Você sabe, Domênico, quando a gente levou o projeto para as unidades de internação aqui do DF, a primeira experiência piloto, saiu na mídia, saiu em vários lugares, a gente ouvia comentários assim dos internautas, dos leitores, né? Mas para que levar a aprendizagem para esses meninos? Tanta gente precisando, como se eles não fossem gente, né? Como se eles não estivessem ali realmente. Tem a questão da responsabilização, é claro, né, pelos atos que eles fizeram, mas eles estão ali atrás de uma nova oportunidade, atrás de um recomeço. Todos nós erramos, todos nós precisamos de um recomeço, né? Então, os comentários, eu até brincava, a gente nem me conta porque eu já não quero mais saber. Assim, as pessoas não conseguem compreender que a pessoa que errou uma vez, furtou, roubou e tal, ela precisa, mesmo quem matou, né? Ela tem oportunidade, ela merece, ela tem direito a essa segunda oportunidade, terceira oportunidade. A gente tem o dever de tentar resgatar aqueles meninos e aqueles adolescentes que muitas vezes erraram porque, né, enfim, porque nasceram em contextos de violência, de banalização da violência, estão sem perspectiva, não tem afeto na família, né? Muitos não tem, né? Não tem nem família, na verdade, tem famílias monoparentais, né? Às vezes a maioria só tem mãe, né? A gente conversa com eles quase não têm pai. Então, assim, a gente tem que entender o contexto de vida de cada um para julgar, né? Então, assim, por isso que eu falo que, para mim, é um dos trabalhos mais interessantes, porque trabalhar com socioeducando é gratificante, a gente consegue entender a dimensão da vida humana, né? A vida como ela é, na verdade, né? Assim, não é como eu vivi, uma vida de tranquilidade, eu tive afeto dos meus pais, né? Então, assim, somos ali crianças, são adolescentes que foram muitas vezes vítimas de violências físicas, violências sexuais na infância, né? Às vezes mataram porque não conseguiam, não aguentaram ver uma mãe sendo vítima de violência em casa, ou uma irmã sendo estuprada em casa, sabe? Então, assim, é interessante que a sociedade conheça essa realidade e faça esse controle, porque o socioeducativo é muito esquecido, porque como são meninos que infringiram a lei,
eles são relegados à escuridão, eu sempre digo isso, ao abandono, né? Até o Estado investe pouco nas políticas públicas de socioeducação. Então, a partir do momento que a gente conhece a realidade, conhece o trabalho de ressocialização, a necessidade da gente recuperar um adolescente para ele voltar para a sociedade, né, recuperado, e dar oportunidades quando ele sai do centro de internação, ele é importante, é importante a gente alertar as adolescentes sobre esse assunto, os adultos sobre esse assunto, para a gente poder exercer controle social e exigir melhorias nessa política pública, que não é construir unidade de internação, não, é investir lá dentro em programas profissionalizantes, em estrutura para as oficinas de profissionalização, que quase não tem, né? Então, a gente precisa conhecer as diversas dimensões e facetas, né, das necessidades humanas, das mazelas humanas, eu acho isso. Falei muito, né? Não, tá ótimo, ótimas contribuições e provocações também, fazendo a gente refletir e trocando as nossas lentes, né? Que a gente fica muito ali no trabalho infantil que a gente está vendo, enfim, mas e os adolescentes que estão cumprindo medidas, enfim, né? Que estão ali com ações socioeducativas, como que a gente integra eles, como que dá cidadania e oportunidades para eles, né? A grande parte do trabalho infantil no tráfico de drogas, viu? Exatamente. Então, como que a gente pensa como um todo, né, de forma integral, a questão da criança e do adolescente. E aí temos aqui uma pergunta também do Davis, que aí ele coloca, né, de que maneira podemos modificar essa concepção do trabalho infantil, como já foi dito, né, e também vem uma questão aí de anos, em uma questão prática, né, como ali enquanto cidadão, então como ali ator da rede de proteção, a gente consegue trabalhar de algumas dicas práticas aí que o pessoal está pedindo. Não, eu acho que a primeira questão é denunciar o trabalho infantil, né? Depois a rede de proteção trabalhar aquela família, porque não adianta trabalhar só ao adolescente ou à criança, ou tirar a criança do trabalho infantil, trabalhar a vulnerabilidade socioeconômica da família, voltar a criança para a escola, se ela não estiver na escola, fazer um acompanhamento daquela criança na escola e dar políticas públicas, né? Benefício de transferência de renda, conscientizar essa família, né, de que o trabalho infantil é uma violação de direitos humanos, só vai prejudicar ainda mais a criança. Agora, eu sei que não é fácil quando você se depara com um pai e fala assim, sim, mas eu preciso comprar feijão e arroz em casa, né? Aí você fica assim, realmente, mas a gente está aqui para poder para você que seu filho também tem a oportunidade de sonhar e de ser alguém melhor, né? Ter uma perspectiva de vida melhor, né? E isso envolve, às vezes, algum sacrifício. Não estou dizendo que é a fome, é claro que não é, mas é importante a gente fazer esse trabalho de conscientização, que é muito difícil, viu? Eu já quase levei num lava-jato uma mangueirada de um padrasto que achava que um menino de 8 anos tinha que trabalhar no lava-jato, né? Então, mas achei que a prática é isso, é controle social, você votar em pessoas, em políticos que tenham compromisso com a infância e adolescência, que tenham compromisso com políticas públicas, trabalho infantil é fruto da pobreza, é fruto da miséria, é fruto da desigualdade social e estrutural do nosso país. Né? Eu acho que essa prática ninguém muda de um dia para o outro. Né? A gente consegue muitas vezes tirar adolescentes do trabalho infantil e colocar na aprendizagem. Mas também não é fácil, porque muitas vezes a adolescente não está na escola, tem que colocar na escola, ele não quer voltar para a escola, a família não se interessa por isso, porque são pais com baixa escolarização. Então, não tem uma saída prática rápida. A não ser que quando a gente consegue tirar o adolescente realmente do trabalho infantil e colocar na aprendizagem. Mas no resto, quando é criança, por exemplo, que não pode trabalhar, de 10, 11 anos, é uma situação difícil, que requer muita luta, muita estrutura. A assistência social no Brasil está falida, ela precisa de estrutura, ela precisa de investimento. Né? Então, assim, não existe uma solução rápida para o trabalho infantil. Né? Não existe. É muito difícil. Ah, sim. Nossa, o papo aqui tá ótimo, mas vamos encaminhando um pouquinho já para o nosso encerramento. É uma dúvida também que colocaram em relação. Você já comentou um pouco da relação, né, do MPT se relacionando com a assistência social, alguns projetos em conjunto com a educação. Tem algum projeto ou ação de forma em parceria com a saúde, de forma conjunta com a saúde, ou vocês atuam mais na frente ali da questão da assistência, da educação, conselhos tutelares?
Como que vocês conseguem envolver a saúde nessa temática? Essa pergunta é bem interessante, porque a saúde, a gente chama a saúde, a Secretaria de Saúde, um dos municípios, quando a gente vai para essas capacitações, para também conscientizá-los sobre a temática do trabalho infantil, porque muitas vezes eles recebem lá nos hospitais ou nos postos de atendimento crianças e adolescentes que tiveram lesões em decorrência de trabalho, né, trabalho infantil nas ruas, enfim. Então, é importante a gente fazer esse papel de conscientização do pessoal da saúde, porque trabalho infantil mata, trabalho infantil adoece, né? Em 12 anos a gente teve aí 279 mortes, né, entre 2007 e 2019, 279 mortes decorrentes de acidentes do trabalho, né, que foram fatais. Temos aí um número elevado de acidentes graves, né, acho que foram cerca de 40 mil acidentes graves, né, então 28 mil acidentes graves, né, que levam à amputação, a deformidades. Então, alertar a saúde é importante, porque o trabalho infantil ele está diretamente associado a questões, né, de saúde. Tem questões, outros aspectos psicológicos, né, educacionais, mas ele tem todo o problema do trabalho infantil também está em torno da questão da saúde, né, dos agravos que traz ao físico, enfim, a dimensão física, biológica da criança e do adolescente. Então, a gente faz essas rodas de conversa, por exemplo, os agentes comunitários de saúde, que são agentes que entram na casa das pessoas. Se a gente explica para eles o que é trabalho infantil doméstico, eles conseguem entrar numa casa e identificar se uma criança ou adolescente está em situação de trabalho infantil, pode denunciar. É um trabalho de conscientização importante também para se fazer com a saúde. Mas a gente costuma, sim, chamar a saúde para essas rodas de conscientização dentro do projeto do Resgate à Infância, ainda que a gente não tenha um projeto em separado com os profissionais de saúde. Ótimo ponto, muito bom. E aí, a gente passando aqui já para o nosso encerramento, tem mais uma última pergunta aqui da Sayuri, que ela colocou, né? Como o professor do ensino fundamental pode perceber e proceder quando ele desconfia que algum aluno está trabalhando, enfim, às vezes o aluno sempre chega muito cansado, tem muito sono, então como que esse professor ele pode, enfim, proceder, chama os pais junto com a coordenação para conversar, já, enfim, aciona o conselho tutelar, como que ele, enquanto ali da gestão escolar, consegue atuar. E aí também pedir para você comentar um pouquinho, você comentou no início, mas também aí para o nosso encerramento, comentar um pouco da campanha nacional que vocês lançaram na última semana, e aí vamos tocando a nossa conversa. Tá. Não, Domênica, os professores, educadores são nossos parceiros assim fundamentais. Primeiro, porque os educadores estão aí capilarizados em todo o Brasil, né? Em segundo lugar, porque eles convivem a maior parte do tempo com as crianças e sabem identificar as crianças e adolescentes que estão com algum problema no rendimento escolar, né? Seja dormindo, seja faltando, dormindo em sala de aula, faltando, com baixo rendimento, né? Tanto é que eles conseguem diagnosticar também em sala de aula, com conversas com a criança, com o psicopedagógico das escolas, as crianças que são vítimas de abuso sexual intrafamiliar também. Né? Então, o professor ele é um ator central nessa questão do trabalho infantil, porque ele consegue ver ali no dia a dia o comportamento da criança e do adolescente. Então, eu acho que ele deve conversar com a criança e com o adolescente, né, perguntar se ele está trabalhando, o que está impactando. Isso vai depender muito do vínculo, do elo que o professor consegue estabelecer, da conexão que ele consegue estabelecer com o aluno. Né? E, é claro, se souber que o aluno está trabalhando, se é um trabalho infantil, ele tem que acionar o conselho tutelar. Né? Porque nem sempre acionar os pais vai funcionar. Né? Nem sempre os pais vão se conscientizar de que o filho não pode trabalhar ou tem que deixar de trabalhar e a gente, né, vai ter que acionar a rede de proteção das crianças e adolescentes. Então, eu acho que é importante acionar o Conselho Tutelar e abrir essa roda de conversa entre o Conselho Tutelar, a escola e a família. Né? Mas aquela criança tem que estar acompanhada pelo Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar também, ao se deparar com uma situação de vulnerabilidade, vai acionar os serviços, os equipamentos, né, de assistência social, né, o CREAS, né, enfim, vai fazer impulsionar a rede de proteção. Então, os professores são, por isso que a gente faz esse trabalho nas escolas, porque eles são atores fundamentais
ao lado dos conselheiros tutelares também, no combate, na prevenção do trabalho infantil. Com relação à nossa campanha, 12 de junho, eu não sei se vocês acompanharam, esse ano a gente teve aí uma música inédita do Emicida, né? Ele fez uma música para a nossa campanha, uma música linda, que dialoga com a nossa realidade, que fala que o trabalho infantil tem cor, que ele tem endereço, ele fala do trabalho infantil doméstico, né? Ele fala que que o trabalho infantil rouba a infância, né? Que para a semente florescer e crescer, né? Ela precisa de água, sol, tem até uma poesia aí, né? Que ela precisa de cuidado, ele fala isso, né? Então, para a criança e adolescente florescer, precisa de cuidado, né? E ele fala, ele foi a grande estrela, né? Ele e a Drick Barbosa, que fizeram a música, fizeram um clipe para a música, que está bombando, teve mais de 3 milhões de visualizações, né? Teve um link também na música com a pandemia, que era o tema da nossa campanha, linkado com essa questão da vulnerabilidade socioeconômica que a pandemia e as medidas de enfrentamento trouxeram, né, para a população como um todo, esse desemprego todo, mas essa música ela vai se eternizar. Eu achei uma campanha que foi realmente diferenciada, porque a música ela se eterniza, né? E a mensagem tocou muitas pessoas. Eu inclusive acompanhei no YouTube as mensagens das pessoas, né, a reação das pessoas à música. E é muito interessante, as pessoas falaram, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha pensado que o trabalho infantil causa tudo isso, né? Quer dizer, o poder de conscientização que a música, de reflexão que a música levou, né? Então, eu também acho que já está no meu tempo de encerrar, né? Eu acho que o Emicida traz uma mensagem interessante, forte, quando ele fala que dignidade é dignidade, né? Não se negocia. Então, isso está na música, e eu acho que é uma das grandes mensagens, resume bastante essa questão de violação de direitos de criança e adolescente, né? Dignidade é dignidade, ela tem que ser 100%, ela tem que ser na inteireza, né? E eu acho que um recado para a sociedade que eu deixaria é isso, né? De você querer para o filho do outro aquilo que você quer para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu afilhado, né? Então, tudo que você quer de bom para ele, você querer para o filho do outro. Acho que isso é um ideal de nação, né? Então, acho que a minha mensagem é um pouco essa. Ótimas contribuições e colocações, reflexões e provocações também aqui. Acho que nosso bate-papo foi ótimo. Eu gostaria de agradecer a sua participação, Ana Maria, a sua disponibilidade de estar aqui conosco e compartilhar todas essas informações e conhecimento conosco. Agradecer também a todo mundo que está participando e assistindo a live conosco. A live estará completa e disponível no grupo do Facebook do PVE Nacional e também no site do PVE. Eu peço para compartilharem com colegas, com amigos, com familiares, porque o conteúdo de hoje foi riquíssimo. Muito obrigada, Ana Maria. Domênica, obrigada, o prazer foi meu, viu? Obrigada.